E eu aceitei a oportunidade de dar aula para esse público. E eu juro para você que, para mim, foi uma das melhores coisas que me aconteceu como ser humano, não só como capoeirista. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje nós vamos inaugurar um novo quadro, que é o quadro Trocando Ideias, que serão dedicados a debates e discussões. Os convidados de hoje são o Alan, que é o contramestre papel, que é capoeirista e que faz um trabalho muito interessante. Ele vai contar um pouco mais pra gente já já. E a Fran, que é psicóloga, para discutir um pouco também sobre os trabalhos com pessoas com deficiência. Então sejam bem-vindos ao Pipoca Pod. Obrigada por terem aceitado o convite. E vamos começar já contextualizando um pouco. De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no Brasil, seja ela auditiva, intelectual, visual, física ou múltipla. Esse número equivale a 23,9% da nossa população e deve aumentar aí nos próximos anos. Bom, eu queria saber um pouco sobre o Alan, se ele pode se apresentar para a gente, falar um pouco sobre o trabalho dele. Olá, tudo bem? Eu me chamo Alan. Como eu estava aqui fazendo uma explanação de toda a minha trajetória, quero agradecer antes o convite, porque acaba que relembrando muitas coisas que eu já vivi aqui dentro dessa trajetória, dentro e fora da capoeira. Vamos lá. O Alan, ele é formado em Educação Física, bacharel, tem algumas pós-graduações dentro da área, sou psicomotricista, tenho um trabalho de capoeira já há mais de 16 anos, e a gente escolheu trabalhar a inclusão social dentro da capoeira. Já participei de algumas instituições, como o Instituto do Cego, o Instituto dos Surdos, a PAI, e trabalho em escolas, do qual a gente tem crescido muito esse público. A informação vem chegando e as famílias têm acreditado mais no ensino e têm levado as suas crianças que têm algum tipo de deficiência. E a gente tem tido a oportunidade de fazer alguns trabalhos com essas crianças e adolescentes. Obrigada, Alan. Agora, Fran, fala um pouco sobre você. Olá, bom dia, gente. Assim como o Alan, gostaria de agradecer também o convite. E eu também me peguei nessa trajetória, Alan, quando eu estava fazendo essa explanada, assim, da minha formação, né, de por onde eu passei. E eu me peguei nessa reflexão também, né, de, poxa, quão é importante. E você está aí com o trabalho de 16 anos, né? Já há muito tempo de trabalho. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga, eu sou formada pela Faculdade Pitágoras, aqui de Fortaleza. Eu me formei em 2019.2. Quando eu estava cursando o 8º semestre de psicologia, surgiu um estágio como acompanhante terapêutica, e aí, como eu queria naquela época horas, né? Eu queria experiência, eu queria horas, e eu trabalhava em outro setor, eu trabalhava como telemarketing na época. Não sabia o que era bem autismo, porque na faculdade a gente vê muito assim por cima, né? Na nossa formação, a gente não entra muito nas deficiências, a gente não entra muito como lidar, como manejar, é algo muito superficial. Então, eu fui para esse estágio, né, de mãos atadas, sem nada, e aprendi na prática. Então, desde lá, 2019, eu comecei a aprender na prática o que era lidar com pessoas com deficiência, com pessoas, principalmente com pessoas autistas, com o autista em si e com as suas famílias, com a escola, com outros terapeutas.
Então, eu me coloquei nessa situação de experienciar ali no ato mesmo e de aprender junto com eles. Desde então, né, me formei posteriormente e hoje eu atendo crianças, adolescentes, adultos dentro do espectro e também ofereço acompanhamento psicológico para familiares. Apesar dos meus pacientes serem, em sua grande maioria, autistas, eu também atendo outros transtornos, outras deficiências e pessoas sem ser deficiente também, pessoas que não têm nenhum transtorno diagnosticado, digamos assim. Atualmente eu também estou engajada em alguns projetos, né? Eu tenho um projeto que é a psicoterapia online, voltado para as famílias, né? Para um pai, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa, que tem ali uma pessoa com uma deficiência, com um transtorno, que precisa lidar com ela. Então, na minha prática, eu comecei a perceber que essas pessoas, elas também precisam de cuidado, e aí eu comecei a oferecer esse projeto em um valor social, em um valor mais acessível do que eu cobro normalmente. Então, é um projeto voltado para os familiares, para o cuidado psicológico do familiar dessas pessoas. Assim como também eu tenho um projeto voltado apenas para as mães, que é um grupo terapêutico de mães atípicas, são só de mães autistas, e esse projeto já vem rolando aí há 3, 4 meses. Tem sido super, super interessante para essas mães estarem em contato com outras mães, com outras pessoas que estão ali na mesma jornada que elas. E também tem outro projeto atualmente voltado para as crianças, que é o projeto de habilidades sociais, que é um grupinho entre 3, 4 crianças que a gente desenvolve e estimula ali habilidades sociais, a questão do brincar simbólico, do brincar compartilhado, da socialização, que é outro ponto de atenção dentro desses transtornos, principalmente do autismo. E também ofereço atendimento psicológico domiciliar, atendo alguns pacientes domiciliar atualmente. E aí hoje eu estou no atendimento online, no atendimento presencial e no atendimento em grupos. Interessante saber mais sobre a trajetória de vocês, saber o quanto vocês têm trabalhado e contribuído, né? Vamos seguir com o debate. Agradecer a Fran, né, pela sua apresentação, ao Alan também. E eu andei dando uma lida, Fran, dando uma estudada, né, pro meu dever de casa. E eu acho que a gente poderia começar essa discussão esclarecendo a diferença entre transtorno mental e deficiência intelectual, para o pessoal, que é os nossos ouvintes, também reconhecerem e entenderem um pouco mais sobre a diferença entre eles. Sim, ok, vamos lá. Primeiramente, Jéssica, vamos entender o que é um transtorno, né? O transtorno, ele é tudo aquilo que causa uma inversão da ordem natural que é esperado no desenvolvimento daquele sujeito. Então, tudo que foge dessa normalidade, dessa naturalidade, né, o que não é esperado, é considerado-se um transtorno. E aí é preciso de um diagnóstico para isso, claro. Quando uma criança ela é diagnosticada com autismo, por exemplo, entende-se que há ali atraso no desenvolvimento dessa criança. Os transtornos, eles podem afetar nossas relações afetivas, nossos comportamentos, nossas emoções, nossas percepções do mundo e também a minha cognição. Dependendo do transtorno, todas essas áreas elas podem estar afetadas ou não. Pode ser que eu tenha só uma área afetada, não necessariamente eu preciso ter todas. No autismo, por exemplo, eu não tenho um atraso. No autismo, eu não tenho necessariamente um atraso a nível de cognição, a não ser que exista uma comorbidade associada ao autismo, tá? Então, isso é um transtorno, isso que causa uma desordem natural no desenvolvimento daquele sujeito. A deficiência intelectual, por sua vez, ela também está dentro de um transtorno que afeta o desenvolvimento natural. Porém, aqui, na DI, na deficiência intelectual, nós temos um atraso gigantesco nas áreas da cognição, do raciocínio, da resolução de conflito, do planejamento. Então, ela é uma pessoa que normalmente aparenta ter uma idade inferior à que se tem. Uma criança de 8 anos, por exemplo, ela pode agir de acordo com uma criança como se ela tivesse ali 2 anos de idade, tá? Essa criança com DI, ela demora mais para aprender coisas, né, para aprender habilidades básicas do desenvolvimento. Assim como também são pessoas mais dependentes do outro, né, que apresentam dificuldade, por exemplo, nas habilidades de vida diária, que são aquelas atividades do dia a dia, né, calçar um sapato, comer, vestir uma roupa. Então, são pessoas que dependem mais de um cuidado, que dependem mais de um suporte.
Então, a grande diferença é que na ADI, o atraso ele é a nível de cognição e de inteligência mesmo, né? Então, é uma criança que ela demora mais para entender o que se é falado, para compreender. Já nos outros transtornos, não necessariamente eu tenho esse atraso na cognição. Eu posso ter, eu posso não ter. Como no caso do autismo, ele pode não ter, a não ser que ele tenha uma comorbidade associada. Muito obrigada, Fran, pela sua contribuição. E agora eu queria saber do Alan, também, né, começando a contar um pouco como é que aconteceu sobre o projeto dele, como é que ele iniciou esse projeto, se as crianças apareceram primeiro e ele teve que lidar com a demanda e se adaptar. Então, conta pra gente um pouco como é que foi esse processo, Alan. Pipoca, para mim foi um grande desafio. Há algum tempo atrás, surgiram duas oportunidades. Lá na minha adolescência, e eu como instrutor de capoeira novo, né? Surgiram duas oportunidades. Uma para me ir morar fora. E a segunda, o meu mestre, pela minha forma de dar aula, pela minha didática, porque eu sempre trabalhei com um público diverso, entre criança e adolescente, e a maneira que eu conduzia o meu treinamento, a didática que eu usava, o meu mestre fechou uma parceria com a instituição o Instituto dos Surdos, que o nome da escola lá, que era conveniada, era Felipe Smaldoni na época. E eu nunca tinha trabalhado com esse público, nem passou pela minha cabeça aprender Libras. E aí, isso me pegou de meio que surpresa. E aí, por questões pessoais, eu não podia ir naquele momento para fora, morar fora. E eu aceitei a oportunidade de dar aula para esse público. E eu juro para você que, para mim, foi uma das melhores coisas que me aconteceu como ser humano, não só como capoeirista. Porque, a partir daquele trabalho, eu aprendi uma coisa que a capoeira que me deu, que foi a sensibilidade de olhar para o outro. Uma coisa que muitas pessoas não conseguem, porque eu acho que para mim é um lugar mais difícil, é o lugar do outro. A gente entendeu o que o outro está passando, qual é o jeito que o outro se importa, qual é o jeito que o outro conduz a vida dele. Então, para mim, era algo muito, muito, muito além daquilo que eu tinha aprendido até aquele momento. Poxa, como é que eu vou dar aula para surdo? Como é que eu vou falar para eles? Como é que eu vou explicar? Eu tenho que usar instrumento? Eu não tenho que usar instrumento? Então, tudo aquilo ali foi um grande desafio para mim. E a partir dali, né, que foi um sucesso o trabalho, eles me ensinaram e eu ensinei a capoeira a eles, mas eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei a eles. E a partir dali, né, eu me apaixonei aquela questão de, poxa, eu vou sair daqui, eu vou estudar e eu vou poder ajudar mais pessoas. Eu posso pegar em mais pessoas que estão necessitando nesse momento. E aí passou esse projeto, eram os dois paralelos, né? Eu dava aula nessa escola, né, do instituto, e dava aula numa escola pública. E aí me apareceu para mim eu chamo ela de meu anjo, que foi a Julinha. A Julinha é a minha aluna mais antiga, que a Julinha está comigo até hoje, que é a cadeirante, que vocês, se tiver oportunidade, tem lá no meu Instagram um vídeo com ela. A Julinha já vai pegar a 5ª corda esse ano, e para mim também foi um desafio. Como é que eu ia trabalhar com cadeirante se eu nunca nem passou pela minha cabeça trabalhar com um público desse? Eu falei assim, agora? E aí me levou a estudar sobre isso. E aí, como a Fran falou aí, as questões psicológicas, como é que a Julinha vê a capoeira? E eu parti desse ponto de princípio. Eu preciso entender como ela vê a capoeira para mim conduzir o treinamento dela. E aí, como eu estava fazendo esse trabalho paralelo com os surdos, eles estavam me ensinando essa sensibilidade de entender como é que eles trabalhavam, como é que eles viam a capoeira, como é que eles estavam recebendo, porque para eles também foi um desafio, porque até então eles nunca tinham praticado nenhum esporte a não ser os convencionais, como futebol e vôlei e carimba, né? Esse trabalho ele foi crescendo. Por quê? Porque foi aparecendo outros públicos. E aí depois veio o Davi, que também é aluno meu que está há muito tempo comigo, que tem síndrome de Down. E veio aparecendo autista, eu tenho alunos que têm TDAH,
eu tenho um aluno, Fran, que é autista severo. O primeiro contato com ele foi fora do ambiente da capoeira. Eu eu estava um dia na escola numa reunião para a gente discutir sobre o projeto, e esse meu aluno autista severo apareceu pela primeira vez na minha frente, e ele veio correndo dentro num corredor e a professora atrás. Quando eu pensava que era uma criança que estava correndo, fugindo da sala, quando eu fui abordar ele, a diretora pegou no meu braço e pediu que eu não tocasse nele. E eu não sabia que aparentemente não parece, né? Ela disse que ele é autista severo. E aí eu sentei no chão, comecei a bater uma chavezinha no chão e eu comecei a chamar a atenção dele, até que ele veio até a mim. E a partir de então, a mãe dele acreditou que eu poderia ajudar ele de alguma forma lá na capoeira e colocou ele na capoeira. E, Pipoca, eu quero falar uma coisa aqui para vocês que até hoje eu vejo essa carência dentro e fora da capoeira. Uma vez eu convidei um mestre para dar aula na minha escola e quando ele chegou lá ele ficou meio que assustado quando ele viu o público. A carência dessa sensibilidade de entender que a inclusão dentro e fora da capoeira é tão importante porque o indivíduo que tem algum tipo de necessidade, ele tem a maior necessidade de se incluir. Para todas as pessoas que estão perto de mim, que a maior deficiência é a nossa. A deficiência de entender, de compreender e de ser sensível para incluir ele dentro do nosso cotidiano. Eu acho que é a maior deficiência que a gente tem. E aí, dentro do meu trabalho, Fran, é muito engraçado isso, eu libero às vezes para as crianças ir tomar água e não tem perigo, Fran, de uma criança correr, pegar a Julinha cadeirante, o outro pegar na mão da menina que tem ali uma deficiência motora e levar elas para tomar água, porque eu incluo isso como, não como obrigação, mas eu levo eles a pensar, se fosse eles sentados numa cadeira, ou se fosse eles que tivessem a dificuldade de se locomover. Então eu levo eles a pensar, eu não obrigo ninguém, eu levo eles a pensar. Dentro da didática da minha aula, eu gosto muito de colocar essas situações, como vendar eles, gingar vendado, para entender como um cego ginga, sentado, fazendo movimento, para entender como a Julinha participa da capoeira, entendeu? Então, essas dinâmicas foram aprendidas ao longo do tempo com eles ensinando, como a Fran falou aí, dentro da prática, porque a teoria é importante, mas a prática é tão importante quanto a teoria. E ela te ensina. Às vezes tem coisas que tu vai aprender no teu cotidiano que não está escrito lá na teórica. Interessante a tua fala, principalmente por trazer pontos como empatia, né? Que é um ponto primordial para que a gente possa viver em sociedade, né? E quando você fala sobre aprender, sobre ensinar, é importante que a gente veja mesmo essas relações assim, porque mesmo que muitas pessoas não entendam, é assim que funciona. A relação do ensinar ele é ensinar e aprender. Se a pessoa não aprendeu, você não ensinou, né? E a partir do momento que você atende às necessidades, né, pensando isso, e assim você torna o aprendizado algo de todos os seus alunos. Nem que seja aprender a ter empatia, aprender a gingar, todo mundo tem algo a aprender com o outro, né? Alan, a tua fala, ela me sensibiliza tanto, me emociona muito mesmo, porque como você disse, esse olhar, né? Tu foi falando e eu fui pegando algumas falas tuas. Tu foi falando do olhar para o outro, da dificuldade que é olhar para esse outro e da necessidade que nós temos de fazer isso quando se fala em pessoas com deficiência, né? Em inclusão. E o quão é difícil você encontrar um profissional que atualmente, embora com tantos diagnósticos, com tantas crianças, com tantas pessoas se descobrindo enquanto neurodivergentes, né? O quanto é difícil eu olhar para esse outro. Eu primeiro saber o que é que ele quer, né? O que é que ele busca, como é que funciona para ele, como é que não funciona. Recentemente eu tive um baque muito grande na minha profissão, porque eu trabalhava com um método que não coincidia com aquilo que eu acreditava.
E aí eu batia muito de frente com isso, mas não é isso, mas eu tô ensinando isso, mas ele nem quer fazer isso aqui. Como é que pode? Eu disse, não tá certo, né? Isso para mim não funciona. E eu indo batendo de frente o tempo todo até que eu me declarei, né? Saí do armário assim, disse não. A partir de hoje eu não sou mais essa pessoa, não trabalho mais com esse método. Eu vou trabalhar da forma que eu aprendi com eles, da forma que eles me ensinaram que gostam, que é prazeroso para eles e que a gente consegue alcançar o objetivo por esse caminho aqui. Ah, mas vai demorar mais. Vai demorar mais, mas é mais prazeroso. Vai demorar mais, mas é do jeito que a gente consegue fazer. Mas é do jeito que a gente encontrou na nossa relação, no nosso vínculo e o quanto que esse vínculo é importante. Então, o meu aprendiz, o meu aluno, o meu paciente, ele só vai conseguir estar ali 100% comigo, estar disponível através dessa segurança, através dele se sentir aceito. Então, se ele não se sentir aceito, se ele não se sentir confortável, ele vai fugir da hora da capoeira, né? Ele vai correr, ele vai fazer qualquer outra coisa, mas ele não vai estar ali presente 100%. Então, quando tu fala que tu aprendeu a olhar para o outro, que tu aprendeu a ver essa necessidade do outro, cara, isso mexe aqui no meu coraçãozinho, me dá aqui um aquecimento, assim, tão gostoso de ver que o quanto que teu trabalho deve ser maravilhoso e o quanto que eu quero participar dele também um dia. Vamos sim. Fran, deixa eu te cortar um pouco. Isso que eu vou falar agora é tão importante. Muitas pessoas não conseguem enxergar a capoeira. Tudo isso que eu falei aqui, quem me deu foi a capoeira. Olha, a capoeira é tão rica, sabe? Às vezes eu fico um pouco triste. Os capoeiristas que estão incluídos dentro, isso é até um assunto polêmico, eu nunca ia por esse caminho. Às vezes torna a capoeira tão pequena e não consegue entender a dimensão que a capoeira tem. Eu vou falar tecnicamente o que a capoeira proporciona para uma criança que tem uma deficiência motora. Olha, trabalha bilateralidade, trabalha a própria psicomotricidade, a gente trabalha em todos os eixos. Eu discuti isso dentro da minha faculdade. Se precisar falar de planos em uma arte, eu tenho que falar da capoeira, porque ela é a única que trabalha em todos os planos. Frontal, sagital, entendeu? Então, tem movimentos circulares, tem movimentos frontais, ele desce, depois ele sobe. E fora isso, eu posso trabalhar várias coisas, várias dinâmicas dentro da capoeira. Eu posso trabalhar a musicalidade, o instrumento, a história. Então, você vai ter a oportunidade, eu não sei se você conhece bem a capoeira, mas você vai ter uma oportunidade. Eu gosto muito quando eu inicio um trabalho em uma escola e eu chamo os pais para fazer uma reunião. Uma das primeiras coisas que eu explico aos pais: o menino tirou nota baixa, não tira o menino da capoeira. Porque depois que a capoeira entra na vida do indivíduo, eu consigo lapidar como uma pedra bruta. Ô menino, vem cá. Ô, ou você melhora na sala de aula, ou todo mundo vai participar do treino e tu vai participar aqui, sentado ali só olhando. É melhor dar uma palmada no menino, porque dói muito mais. Ele vê os coleguinhas dele participando do treino e ele não vai ficar em casa, ele vai ficar lá no treino, sentado olhando todos os amiguinhos dele fazendo. Então, essa didática, muitos acham que é militarismo, não é militarismo. É a lei da compensação. Você, para ter algumas coisas, você precisa perder outras, entendeu? Então, essa questão, e eu acho que vai ser abordado lá na frente aí, mas a questão do olhar, ela não se define só para quem se julga normal. A gente precisa entender a ótica deles. Como é que ele está te vendo? Porque para um autista severo tocar em você, ele precisa confiar 100%. A mãezinha dele disse que nem no pai dele ele toca tanto do que eles tocam em mim. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu sou personal. Eu tive que cancelar 5 aulas durante a minha manhã, porque ele não deixou mais eu sair de perto dele. Eu botei ele nos braços. Se você entende o que eu estou falando, para que isso aconteça, eu botei ele nos braços, ele subiu no meu tum-tum, a gente foi para a sala de AE, ele mexeu em todos os brinquedos segurando na minha mão. Então, para que ele consiga se sentir seguro, a ótica que ele me enxergou foi de confiança.
foi um porto seguro para ele, naquele momento. Porque naquele momento, depois eu fui conversando com a diretora, eu fui entender que ele é uma criança de 13 anos, nunca tinha tido contato com criança nenhum, e o projeto da prefeitura agora vai buscar a criança para inserir ela no contexto escolar. E foi a primeira vez que aquela criança tinha contato com outras pessoas, a não ser a mãe e o pai. Então, naquele momento de luta e fuga, o tio Alain foi o porto seguro dele. Então, o que eu quero chamar a atenção de todas as pessoas que estão escutando esse podcast é que você precisa estar preparado. Você que é capoeirista, você precisa estar preparado. Você dá aula em projeto social, a qualquer momento vai chegar lá um autista, vai chegar um TDAH, ele vai ter dificuldade de aprender o movimento e nem por isso, né? Vou usar aqui uma palavra que é dita popularmente, nem por isso a criança é burra. Para com isso. Começa a entender. Olha, eu sofri uma grande dificuldade dentro da capoeira, tá? Que aí é outro assunto polêmico, que eu não quero ir por esse caminho, mas quando eu tentei algumas vezes trazer um pouco do contexto de mundo e um pouco de contexto científico da minha área de educação física dentro da capoeira, eu fui um pouco criticado porque disseram que são duas coisas distintas. Não são. A gente mexe com o corpo das pessoas, a gente mexe com a mente. Olha, eu escutei aqui a Pipoca falando sobre o projeto que trabalha a mente e a cabeça do indivíduo. Certo, vamos levar lá para a minha área da educação física, eu faço isso dentro do meu trabalho. Eu pego um cliente meu que está lá com uma crise de ansiedade, jogo um aeróbico nele, depois boto um trabalho resistido, e aí eu estou trabalhando a parte hormonal dele, eu estou trabalhando a citocina, noradrenalina, eu estou tentando inibir o cortisol dele com os inibidores que são os hormônios do bem-estar e da felicidade. Então, isso dentro da capoeira, né, a Pipoca vai me entender mais, e todos os ouvintes da capoeira, Frank, você vai ter a oportunidade de entender também, mas a capoeira, muitos capoeiristas dizem assim, a gente entra em transe quando a gente escuta um bom canto, um bom instrumento tocando, a gente entra em transe. Não é o transe realmente, cientificamente, nada mais é um momento de alto prazer, que naquele momento está sendo produzido vários hormônios, tá? E que está levando aquele momento de transe, que as pessoas conseguem sair. Eu já vi cara doente, machucado, fazer movimento de roda de capoeira por conta da sintonia que estava rolando ali, daquela energia que estava ali, aquela sinergia que estava acontecendo no entorno ali, o contexto daquela roda. Então, eu gosto de dizer, vou voltar a falar sobre a importância que a capoeira, não é o professor Alain, porque o professor Alain podia estar a didática maior do mundo, mas a criança está lá, como eu também fui criança de projeto, eu estou lá pela capoeira, não foi pelo professor, entendeu? Então isso é importante. Você que dá aula, cara, não precisa tu ser o especialista não, mas precisa entender o básico. O que é um autista? O que é um síndrome de Down? O que é uma pessoa que tem TDAH? O que é uma pessoa que tem TDA? Entendeu? Então, são coisas básicas que a gente precisa aprender, porque a qualquer momento você está sujeito a chegar uma pessoa no teu projeto, Pipoca, entendeu? E você precisar atendê-la, você não pode excluir ela. Você tem que incluir. E uma das maiores dificuldades da inclusão começa dentro da casa dela. Você quer ver uma das minhas maiores dificuldades que eu tive foi dizer para a mãe do Davi que ela tinha que sair dali daquele ambiente, que quando ele via, ele não queria entrar na escola, que ela acreditasse que ela colocando ela nas minhas mãos, ele ia melhorar. E aí toda a escola, né, toda a escola viu a mudança do Davi como indivíduo. O Davi não participava de nada da escola. O Davi o Davi tem síndrome de Down. O Davi não aturava som alto, nem barulho. O Davi não convivia com outras crianças. Se tinha uma apresentação da escola para se apresentar, o Davi não participava. Eu vi o Davi agora no São João dançando São João. Vocês têm noção disso? Que a capoeira
quebrou vários paradigmas, não foi o Alan. Foi a capoeira que quebrou vários paradigmas. Entendeu? O Davi é uma criança que está lá no meu Instagram jogando capoeira, levantando a perninha, ele escutando o meu comando. Então, o trabalho, ele precisa ser feito. Eu não sou obrigado a saber de tudo, Fran e Pipoca, mas eu preciso saber o que eu vou fazer e para quem eu vou fazer. Tá? E isso é importante. Se eu me disponibilizo, né, Alan? Se eu me disponibilizo a atender, a acompanhar pessoas com deficiência, pessoas com neurodivergentes, eu preciso entender, pelo menos o mínimo, né? Eu tenho a opção de não entender. Olha, eu não estou preparado, né? Como eu recuso algumas demandas que chegam para mim na clínica. Olha, esse tipo de assunto eu não domino. Eu não tenho entendimento para isso. Eu não estou preparado, mas eu conheço alguém que tem, né? Que ele vai ser bem assistido, que ele vai ser bem atendido por essa pessoa. Então eu tenho a opção de não atender. Agora, o que eu vejo muito são profissionais pegando, aceitando, mas quando é na prática não sabem conduzir, não sabem lidar. Você fala muito que foi a capoeira, né? Que o mérito é da capoeira. Mas eu vejo muito essa potencialidade, né? Essa facilitação, que eu sei que facilita muito, né? E profissionais, professores, e a gente sabe que eles precisam dessa confiança, dessa segurança. É como se fosse alguém que ele confia mesmo, segurando na mãozinha dele e acreditando que ele confia, que ele consegue. E isso faz toda a diferença. Dentro da capoeira, dentro do processo clínico, dentro da família, como você falou, né? Acontece em casa. Então, eu trabalho muito com a aceitação em casa. A aceitação dessa criança em casa. Qual é a condição dela? O que é que vai além dela? Até onde ela consegue ir? Até onde isso aqui é de um diagnóstico? Até onde isso aqui é uma fuga? Até onde isso aqui... Ele não consegue agora. Então, vamos aceitar, vamos começar a colocar para essa criança que não é importante aquilo para ela naquele momento. O que eu vejo muito é alguns profissionais na minha área, né, da psicologia, tentando ensinar algo, tentando colocar algo que nem é para a idade daquela criança nesse momento. E as famílias que não entendem acabam indo nessa também. E aí a gente chega muito para, peraí, qual a necessidade? De quem é essa necessidade agora? É sua? É dele? É de quem? Quem é que está cobrando isso aqui? Então vamos acompanhar, eu trabalho muito acompanhando o desenvolvimento dela, da própria pessoa, do próprio paciente. Então é ele quem me mostra, né? Assim como acredito que na capoeira, ele que te mostra o caminho e que tu vai auxiliando, que tu vai conduzindo da forma mais saudável e prazerosa possível. E a capoeira, eu vou falar de outra coisa. A gente está aqui num lado, eu vou falar agora de outra coisa que vai ligar aqui as duas coisas. Existem as necessidades, portadoras de necessidades de afeto. Entendeu? Então, a psicologia, você sabe muito bem disso, você sabe muito melhor do que eu, que é a sua área, mas a gente acaba pegando a base, porque a gente lá na faculdade tem a disciplina de psicologia, né? E aí eu também gosto muito dessa área. Eu sou um psicólogo meio que incubado, quase que eu ia para a tua área. Mas é porque o que acontece? De 0 a 9 anos é a formação do indivíduo, correto? Questão de afeto, questão de construção. Nesse período, né? Nesse período, ela está construindo a vida dela no todo. Se vai ter traumas, vai parte da vida, né? Então, imagina você, como professor, você pega uma criança de 6 anos de idade que faz uma cartinha para você pedindo para você adotá-la. E aí você precisa entender que você não pode agir com emoção, porque senão eu ia ter que adotar e minha casa ia ser uma creche. Mas a gente tem que entender. Aquela criança naquele momento estava pedindo socorro. Alguma coisa de errado estava acontecendo. De repente, essas deficiências têm causado várias, como depressão, como transtorno de ansiedade, como síndrome do pânico. Como educadores, a gente precisa estar atento para isso também. Se naquele momento eu não tivesse intervido pelaquela criança e chegado na família e tivesse entendido o que estava acontecendo para aquela criança fazer aquilo, aquela criança hoje poderia ser escolhido outro caminho. Vou falar aqui para vocês
um pouco da minha angústia até hoje. Eu perdi muito dentro da capoeira. Perdi muito. Eu tentei abraçar o mundo com as pernas e eu não consegui. Sabe quando você bota um punhado de areia nas duas mãos e você entra dentro d'água e você tenta segurar a areia e você não consegue? E esse sentimento que eu tive com a capoeira. Eu perdi crianças, jovens e adolescentes para o mundo, né? Mas eu também perdi porque, infelizmente, a capoeira não conseguiu sustentar um sonho daquela criança. Porque a capoeira hoje melhorou bastante, mas a capoeira passa por um processo muito, muito, muito pesado. A gente perdeu muito capoeirista bom porque não conseguiu se autossustentar dentro da capoeira. E eu não quero ir por esse caminho. Só que não foi só ele que perdeu. A gente acaba perdendo, porque quando a gente abre um projeto desse, o meu projeto agora é em outra escola, é novo, porque eu estava há 4 anos, a direção da escola mudou, e a diretora que chegou lá trouxe o professor dela, então eu fui remanejado, e a gente acaba criando, alguns alunos mais antigos vêm com a gente, outros continuam na escola porque estudam lá, e fica lá na escola. E aí esse novo projeto que eu estou fazendo é uma escola nova, que a gente vai fazer 1 ano agora que a gente está dentro dessa escola. E aí imagina você ter que fardar todas as crianças, aí tu chama o pai e a mãe e nenhum dos dois aparece. Porque eles não vão nem na reunião de pais para assinar um boletim, quanto mais numa aula de capoeira. Entendeu? Então a gente acaba se tornando responsáveis pelo que a gente está vivendo. É muito complicado. Alan, para os alunos que são autistas, como é que tu adapta o treino? Eu queria que tu desse alguns exemplos, porque como a gente tem conversado, os capoeiristas eles precisam estar preparados para que os projetos deles possam atender essa demanda quando chegar a eles. Então, assim, se tu puder dar alguma dica ou dar algum exemplo até, né, de como é que tu adaptou o treino para que esses objetivos de aprendizado fossem atendidos. Eu vou falar o que eu vivo, tá? Eu não contei só autista, tá bom? Eu me contei a todo público porque eu trabalho em inclusão como um todo. Quando eu levanto uma bandeira chamando Capoeira para Todos, certo? Tá lá todo. Como é que eu faço? Porque isso é inclusão. No momento que você passa um movimento para uma criança e para outra você passa outro, ela se pergunta por que tu tá passando outro movimento para ela e não tá passando para ela. Vou voltar aqui batendo uma tecla de sensibilidade. Eu preciso ter essa ótica. Então, eu faço uma adaptação do qual eu lanço o mesmo exercício para que eu consiga alcançar a todo o meu público, entendendo que cada indivíduo tem as suas particularidades. Então, se eu vou passar uma ginga e eu tenho uma cadeirante, está todo mundo em pé, ela vai ficar lá paradinha, não é? Então, eu sempre desloco uma criança para segurar a cadeirinha dela, fazer o movimento para um lado e para o outro. A criança que está atrás está gingando e a Julinha, vou usar a Julinha aqui como exemplo, ela movimenta os braços. Na mentezinha dela, ela está gingando igual a todos. Então, eu não posso jamais limitar ou diferenciar movimentação. Aí você me pergunta assim, Pipoca, que é uma das perguntas mais corriqueiras. Mas, Alan, os meninos que são normais, eles não vão gostar porque acaba limitando o treino. Não limita. Eu uso isso dentro do meu treinamento, do meu trabalho, que é o princípio da individualidade biológica.
Eu posso passar o mesmo treino para vocês duas com intensidades diferentes, adaptando. Vou usar um exemplo, um apoio de frente. Eu vou botar a Pipoca, que já treina, para fazer o apoio de frente no chão, ok? E aí eu vou pegar a Fran, que está começando agora, e eu vou botar a Fran para fazer um apoio de frente no banco. É o mesmo apoio de frente, sim ou não? Sim, mas com intensidade diferente. A Pipoca está fazendo aqui com intensidade diferente. Para você, Pipoca, tá pesado. Mas para Fran, no banco tá pesado. Se eu botasse Pipoca no banco, ia ficar leve para ela. E se eu botasse a Fran para fazer no chão, ia ficar muito pesado para a Fran. Então, é isso que eu tento mostrar para em todas as oficinas e workshops que eu vou ministrar, eu tento levar eles a pensar sobre isso. E porque isso é inclusão, não é só pegar a criança e levar ela para tomar água junto, ou ela tá ali no mesmo ambiente. Isso não se refere exatamente à inclusão. A inclusão é você fazer com que todo mundo se conheça e tentem trabalhar na mesma sintonia. Então, levando para essa pergunta do autismo, primeiro eu tenho que entender qual o grau do autismo. Um grau leve, eu consigo inserir ele dentro de uma movimentação tranquila. Agora, se ele é um autista severo, eu não consigo. Tu não vai conseguir chamar a atenção dele. Então, tem que deixar ele à vontade. Tu brinca com ele, se tu conseguir pegar na mãozinha dele, se ele te der essa liberdade, tu vai pegar. E tu brinca um pouquinho, aí se abaixa junto com ele, e levanta junto com ele, bate uma palma e deixa ele pular, e ele vai gritar, e tu, sabe, deixa ele à vontade. Então, assim, essa sensibilidade, como a Fran disse, não são todas as pessoas que vão ter, mas eu preciso, no mínimo, entender qual é o meu público. Interessante, Alan. Fran, agora tu podia esclarecer para a gente como é que funciona o autismo, né? O Alan, ele disse que tem grau severo, com níveis diferentes, né? Podia falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, claro. O autismo ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Ele é o espectro, né? Então, é transtorno do espectro do autismo. Por que é espectro? Porque tem vários tipos de autismo. Mesmo dentro de um nível, então eu posso ter 2 autistas de nível 1 que agem de forma diferente, porque, como o Alan falou, cada um tem a sua subjetividade, né? Cada um pode ser diferente do outro, assim como todos nós somos diferentes um do outro também. Então, existe esse espectro, porque são vários tipos de autismo, não só um. Eles não são iguais, não existe 2 iguais. Ela é uma condição genética, né? A criança ela já nasce autista e começa a apresentar os primeiros sinais por volta ali de 1 ano e meio de vida, ou até antes, dependendo da observação. Hoje em dia nós temos muito o diagnóstico precoce, também já consegue observar os primeiros sinais já nos primeiros meses de vida dessa criança. A pessoa autista, ela pode apresentar sinais como dificuldade na comunicação, e essa comunicação ela pode ser tanto verbal quanto não verbal. O que é verbal e não verbal? Essa criança ela pode se comunicar muito bem, falar, mas não consegue expressar algo dentro daquela fala. Não consegue realizar pedidos, não consegue se comunicar de uma forma direta, não consegue um objetivo dentro daquela comunicação. Então, ela pode ser verbal, ela pode falar, mas ela não tem essa diretividade, digamos assim. E ela pode ser não verbal também, que é uma criança que ela não fala, ela pode vir a falar ao decorrer dos tratamentos, e ela pode não falar, essa fala verbal. Ela tem também uma dificuldade na socialização, excesso de estereotipias, disfunções sensoriais, que eu acredito que a capoeira e os esportes ajudam muito nessa área aqui, né, Alana, nas disfunções sensoriais. Tenho até exemplos de pacientes também que ajudou muito, muito, muito essa questão das disfunções sensoriais dentro de um esporte. Existe a rigidez cognitiva, né, que é aquela criança que tem muita dificuldade de trocar caminho, precisa vestir a mesma roupa, precisa comer a mesma comida, as coisas precisam estar sempre bem iguais, entre outros sinais. Em relação aos níveis, né, nós temos hoje 3 níveis de suporte. Hoje nós falamos níveis de suporte. Nível 1 de suporte é aquela pessoa que é mais independente, né? Então, aquela criança que ela já chega, ela já consegue falar, ela já consegue se expressar, ela é mais espontânea, tá? Ela praticamente não precisa de auxílio, não precisa de ajuda, mas mesmo assim ainda precisa de um nível pequeno de suporte.
como lembrá-lo de algo, lembrar de tomar uma água, lembrar de se ela foi ou não ao banheiro, dar esses pequenos toques. O nível 2 de suporte, ela já necessita de um suporte maior, que aqui é aquela criança que ela pode ser tanto verbal quanto não verbal. Ela consegue se expressar, ela consegue um nível de independência, porém ela ainda tem aqui algumas necessidades, algumas dificuldades que precisam de um suporte maior de um tutor, de um condutor, digamos assim. E o nível 3 de suporte é aquele nível severo, né, que necessita de total suporte do outro, na comunicação, na socialização, na escola, nas atividades diárias. Então, ele precisa estar com assistência praticamente 24 horas. É importante falar, um autismo de nível 3, com estimulação, com tratamento, ele pode vir a ser um autista de nível 1, assim como o contrário. Um autista de nível 1, sem estimulação, sem tratamento, sem terapia, sem esporte, sem socialização, ele pode se tornar um autista de nível 3. Outra coisa importante é que autismo ele não tem cura, né? Acho importante a gente falar. A criança ela já nasce autista e esse autismo ele não tem cura. Assim como também não existe medicação para o tratamento do autismo. As medicações são para as comorbidades e não para o autismo. Interessante, Fran. Muito obrigada pela tua fala. Muito importante. Interessante quando tu aponta, né, que já nasce, né? E tem muitos pais, eu como professora, né? E tem muitos pais que eles negam a realidade, né? De tipo assim, o professor ele convive com o aluno durante tanto tempo, às vezes é professor do aluno por anos, e o professor, olha, fulano, eu acho que devia ter um pouco mais de atenção nesse ponto, né? Já dando a dica, tipo assim, para procurar um profissional, né? Para ver essa questão. Por quê? Exatamente questões de um nível que ele pode evoluir, né? Do 1 para o 3, também vê exatamente as questões da dificuldade desse aluno, né? Para que ele possa precisar de menos suporte, para que ele possa ser mais independente. Eu acho esse um ponto interessantíssimo, porque é interessante tanto para a gente como profissional, mas também para as pessoas que estão ouvindo, que também podem ser pais de alunos, enfim, ou capoeiristas que sejam pais, independente de quem seja, que saiba que quanto mais cedo você começar a entender, a procurar um profissional que saiba o que deve ser feito, melhor para o indivíduo. E quanto mais você nega, mais difícil vai ficar a situação dele em questões de independência e tudo mais, né? Desculpa, só pontuando, como você falou, né? Você como professora, né, que está dentro de instituições, eu recebo muito essa demanda, sabe? Quando eu faço visitas escolares, os professores trazem muito isso. E é importante, Jéssica, a gente olhar para esses pais também, né? Como é que eles estão? Às vezes é uma família que está desestruturada, que não está com condições psicológicas naquele momento de ouvir alguém falar. Sabe, eles sabem, tá? Saber, eles já perceberam, já, principalmente quando o pai, a mãe já tem outro filho que não é autista ou que não tem nenhuma necessidade. Então ele já sabe, só que é muito doloroso ainda para ele ouvir de outro, apontar, né? E aí existem muitas escolas que não sabem conduzir, infelizmente, né? Chegam já apontando, falando um monte de coisas que a criança não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, né? E aí as potencialidades ficam muito atrás dessas dificuldades. Então é importante a gente saber que é natural os pais negarem, né? Existe o luto dentro desse diagnóstico. E aí tem alguns pais que podem ficar pouco tempo nesse luto e já partir para o tratamento, como tem pais que vão ficar ali 1 ano, 2 anos. E isso sim prejudica muito o tratamento da criança. E é importante, né, a família, os profissionais, a escola, sempre chegar nessa família de uma forma acolhedora. Uma coisa que eu percebi muito, esses pais eles não são olhados, né? A gente como profissional da psicologia precisa aprender muito ainda antes de chegar nessa criança, chegar na família. Como que essa família está? O que que você está precisando? Tem atendimentos meus que eu faço primeiro atendimento com a família, tipo 2, 3 sessões com essa família, porque essa família precisa desse olhar primeiro e depois eu consiga chegar no meu paciente. Então, esse período de luto é natural, todas as famílias passam por esse período, porém é preciso, sim, né,
começar um tratamento o mais rápido possível. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por aceitar o convite, né, de debater esse assunto, que é um assunto importante. A gente percebeu aí que vai ter que ter parte 2. Então, quem gostou, já fica atento, certo? Que vai ter um próximo episódio. Então, se inscreve no canal, deixa aí o seu like se você apreciou a nossa discussão, que é uma discussão super relevante, modéstia à parte. E agora, vou deixar aí com vocês a Fran e o Alan. Gente, muito obrigada, tá? Pelo convite, pelo momento. Uma discussão importantíssima, né? Adorei esse momento com vocês. Foi tão bom que a gente vai precisar de um segundo episódio, né? São duas pessoas que falam muito, né, Alan? Nós dois. Inclusive, Alan, eu quero muito te conhecer. Fiquei muito curiosa, né? Fiquei muito convidada, assim, tá? De participar, de conhecer, conversar mais com você. Porque, assim, na minha prática, eu vejo muita necessidade desses profissionais, desse esporte, né? Conhecer um pouco mais sobre a capoeira, né? Os benefícios da capoeira dentro das pessoas, né? Dentro desse mundo diverso. Então, eu quero muito conhecer, tá? Já vou te perturbar lá no teu Instagram, no teu WhatsApp. A gente e é isso, tá? Muito obrigada pelas tuas contribuições também. Me ajudou muito a entender, assim por cima, né? Como eu quero conhecer mais, me ajudou muito a entender o teu olhar, entender realmente a capoeira, o sentido que isso é, a forma como tu conduz. Me apaixonei, assim. Me apaixonei já de primeira vista por essa tua forma de condução, que é isso que eu observo nas pessoas, né? É essa sensibilidade, é esse olhar, é esse cuidado com o outro. Então, isso deixa o meu coração aquecido. Muito obrigada pelas contribuições. Isso traz também um reflexo na minha prática, né? Olhar também para mim. E é isso. Muitíssimo obrigada pelo momento, Jéssica também. Tá? Espero que o próximo episódio seja massa também, igual esse. Muito obrigado, Pipoca, pela oportunidade, tá? Quero falar primeiro como capoeirista, isso é muito importante. Você teve uma grande iniciativa de levar informação para dentro da capoeira de assuntos polêmicos ou assuntos não discutidos dentro da capoeira. Isso é muito, muito, muito enriquecedor para a nossa comunidade capoeirista. Você conseguir trazer a Fran, uma pessoa que tem uma formação aí dentro da psicologia. A psicologia hoje é a base de tudo, sempre foi, mas hoje, com o contexto que a gente está vivendo hoje, a gente está necessitando de terapia, a gente necessita de alguma pessoa que nos acompanhe para o autoconhecimento ou para cuidar de alguma coisa aí, né, da nossa casa, da nossa família, enfim. O papel da Fran é importantíssimo e você conseguir trazer ela para a gente debater isso, para mim foi enriquecedor aqui. Eu estou lisonjeado, estou muito feliz com essa discussão de hoje, porque me traz assim um sentimento de que eu não sou só mais um, entende? Que existe outros grãozinhos de areia nesse mar de imensidão de deserto que está caminhando para um mesmo propósito. E a gente precisa cuidar do outro, independente de quem seja, independente de qual grau ou qual situação. A gente precisa fazer um mundo melhor para a gente conseguir viver, para que a nossa família consiga viver com mais empatia, com mais amor, né? Então, Fran, sinta-se à vontade, tá? Sinta-se convidada. A gente pode pensar até em projetos futuros juntos, porque isso entendeu? Pipoca, a gente pode ver depois aí uma live, entendeu? No seu Instagram. Enfim, porque são assuntos que a gente precisa discutir. As pessoas precisam escutar isso, essa informação.
precisa chegar não só dentro da comunidade capoeirista, mas precisa chegar no mundo, e as pessoas precisam ouvir isso, entendeu? A gente precisa discutir isso. Olha, hoje a gente está vivendo, a informação está chegando muito rápido nas pessoas, as pessoas não estão dando valor à informação. Antigamente, a gente lutava para ter uma informação, né? E quando obtinha essa informação, a gente guardava 7 chaves, porque foi muito difícil de obter essa informação. Hoje a informação está chegando de todos os lados e as pessoas não estão mais dando importância, entendeu? Está perdendo o valor. Então, muito obrigado de verdade a vocês duas por esse momento enriquecedor. Vocês podem ter certeza que isso me agregou bastante. Eu pude escutar aqui as falas de vocês e eu fui revivendo uma trajetória do qual eu tenho vivido até hoje, dentro e fora da capoeira, tá? Eu também, dentro da academia, trabalho com esse público. Então, assim, é muito, muito, muito enriquecedor. Muito obrigado. Eu estou ansioso já para a próxima. Que bom, pessoal. Eu acho muito importante, né, que as pessoas estejam abertas a essa discussão. Quando eu comecei o Pipoca Pode, eu tinha ideias, muitas ideias, e eu pensei, olha, ou as pessoas topam essas ideias, ou o podcast não vai acontecer. Que são ideias transversais, né? Tratar a capoeira como ciência, tratar a capoeira como que ela é, né? Porque a capoeira é o que a gente faz dela. Então, a capoeira, ela é nossa. E aí a gente trata ela como a gente quer ver ela. Então, assim, se eu quero ver ela inclusiva, o que é que eu posso fazer? Como eu posso me mobilizar para isso acontecer? Se eu quero uma capoeira que tenha mais música, o que é que eu posso fazer para isso acontecer? Então, assim, é pensar a capoeira e pensar a ação. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do debate, que vocês tenham topado participar, que a gente já está vendo aí projetos, parte 2, porque a capoeira, ela é assim, ela é o que a gente puder fazer dela, né? E, para mim, isso é muito importante. Eu quero te parabenizar, Pipoca, porque, tipo assim, a tua iniciativa, a gente não vê. Porque, olha, eu já vi vários podcasts, já fui convidado para alguns, mas é para falar da capoeira do qual a gente escuta todos os dias. Eu tô lá, mestre A, B, C, falando só da história da capoeira para capoeirista. E o que você está fazendo, a sua iniciativa, não é só para capoeirista, é para os capoeiristas entender, ter uma visão diferenciada, mas vai além. Quando tu traz aqui uma psicóloga, tu tá abrindo um leque. Outros psicólogos podem se interessar pelo mesmo, iniciando dessa tua iniciativa aqui, podem se interessar e tentar crescer, pegar outros professores, discutir sobre isso, ajudar mais a capoeira. Então, a sua iniciativa, para mim, eu vejo muito mais além. Parabéns, de verdade. Muito obrigada. Fico muito orgulhosa. Mas esse podcast acontece quando as pessoas aceitam, quando as pessoas topam, e a gente constrói ele junto, o que é uma grande, grande, grande alegria. E deixar aqui para os nossos ouvintes, né, que na descrição do podcast, seja ele pelo YouTube, Deezer ou Spotify, eu vou estar botando na descrição o Instagram, tanto da Fran quanto do Alan, para você estar conhecendo um pouco mais sobre o trabalho deles, certo? Que é um trabalho importantíssimo. E se você não se sente preparado, busque informações, né? Bom, obrigada por assistir a gente até aqui. E para apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, se inscreve no canal, divulga. E para caso de dúvidas, sugestões, parcerias, você pode deixar nos comentários aí ou escrever para pipocapod@gmail.com. Um grande abraço e tchau, tchau!